E aí, como é que vocês estão? Bora para mais uma caminhada. Nessa reflexão aqui, quero trazer um ponto que eu tenho percebido. Na verdade, que eu percebo já há muito tempo. Desde que eu comecei, né, a atender com Naturalmente Magra, com o método que eu desenvolvi. E eu pude linkar esses dois pontos muito tempo depois. Que é o seguinte... Talvez seja este o seu caso, mas sabe quando bate aquela sensação de que você tentou de tudo? Muita gente chega pra mim e fala, Cássia, eu tô há anos, se não décadas, lutando contra o meu peso, lutando contra o meu corpo. E eu já fiz de tudo que você pode imaginar. Eu já fiz dieta low carb, cetogênica, paleo, carnívora, vegana. Eu já fiz jejum de tudo quanto é jeito. Eu já fiz procedimento estético, apliquei enzima, fiz criolipólise. Eu já tomei remédio, já tomei suplemento. Quando não, até mesmo cirurgia bariátrica, né? Que eu já conversei com muitas aqui que tiveram reganho pós-bariátrica, né? Então, eu falo, Cássia, já fiz de tudo, todos os tipos de treino possíveis e imagináveis. Eu tenho uma alimentação boa. E parece que nada funciona. Parece que meu corpo não reage. Eu até emagreci um pouco, depois ganhei tudo de novo. Eu não entendo. E o ponto principal deste vídeo, dessa conversa, é que, na verdade, você não tentou de tudo. Você tentou várias vezes a mesma coisa. Vamos lá, para ficar claro, né? O que dieta, né, sei lá, procedimento estético, remédio, no que você está tentando mexer? Quando você está tentando dietas diferentes, você está mexendo na sua alimentação. Quando você está tentando treinos diferentes, você está mexendo no seu treino. Quando você está fazendo procedimento estético ou tomando remédio, você está tentando mexer ali diretamente no corpo, né? Tipo assim, na gordura especificamente. E você percebe que isso é meio que tudo meio parecido. Quando você tenta várias dietas diferentes, você não tá tentando muitas coisas. Você está tentando simplesmente alterar a sua alimentação. E o jeito que você faz isso são jeitos diferentes, mas é no mesmo ponto, compreende? Ou seja, nossa, aquela subidinha deu uma disparadinha no meu coração. Vamos lá. Ou seja, se você tentou mudar e não deu certo, tudo que você fez não deu certo, provavelmente é porque você agiu sempre no mesmo ponto. Que é o ponto óbvio, né? É o ponto que as pessoas... que a gente aprende por aí na internet e que a gente foi condicionado a pensar. Que, bom, se eu quero emagrecer, a primeira coisa a se fazer é mudar a alimentação, correto? Correto. Mas não só isso. Porque o que faz com que você escolha o que você vai comer? Tenta me explicar, ou tenta pensar aí, o que diferencia de fato a pessoa que escolhe comer um prato de uma boa salada com proteína e uns carboidratos bem equilibrados, bastante fibra, um prato bem colorido, bonito, de uma pessoa que opta por comer lasanha congelada com coca? O que diferencia essas pessoas? Porque
Todo mundo tem um cérebro normal, um estômago normal, todo mundo sente fome do mesmo jeito, todo mundo tá buscando a mesma coisa naquele momento, ou seja, saciar a fome, ou enfim, se alimentar, né? Porque a gente também não se alimenta só porque tá com fome, a gente come por diversos outros motivos. Mas, tipo assim, são cenários muito semelhantes. O que diferencia, de fato, as pessoas que escolhem comidas diferentes? É a forma como elas se motivam, como elas se veem e se elas têm um plano para aquilo. Então, tem motivação, autoimagem e comportamentos aqui. São os 3 pilares do MAC, né? Do método do Naturalmente Magra. Mas vamos se ater aqui ao que faz com que a pessoa escolha a comida dela. Porque é isso que faz a diferença. Porque é nisso que você tem que se ater. É muito mais fácil você mudar a forma como você... Não vou dizer que é mais fácil, deixa eu me corrigir. Não vou dizer que é fácil necessariamente, dependendo do jeito que você faz, mas que é muito mais inteligente. É muito mais inteligente você mudar a forma como você vê a comida do que você tentar mudar o prato sem mudar a pessoa que escolhe o prato, tá? Nesse ponto, você consegue perceber, talvez agora, que você não tentou de tudo. Mas, Cássia, eu estou há tanto tempo nisso. Eu já fiz muita coisa. Sim, você fez várias coisas tentando mudar o prato, sem mudar a pessoa que escolhe o prato. Ou seja, você está agindo no lugar não necessariamente errado, mas você está dando um passo adiante sem ter feito o básico, tá? Então, o que está por trás dessa frustração também que eu vejo em muitas mulheres com quem eu converso é que isso não foi mostrado para elas, né? Porque quando você vai pesquisar sobre emagrecimento na internet, e talvez você esteja fazendo isso nesse exato momento e caiu nesse vídeo, é que o que as pessoas falam que tem que fazer para emagrecer? Dieta, não é? Tem que seguir a dieta tal, porque se você fizer a dieta tal, você vai emagrecer, vai dar certo. E não é que essas pessoas estejam erradas, é que elas desconsideraram este único ponto, que não é sobre mudar o prato, mas sobre mudar a forma como você decide. E eu tô falando aqui sobre alimentação porque é o tema desse canal e é com que eu trabalho, mas você pode extrapolar isso para outras áreas da sua vida. E para que esse vídeo não fique só uma reflexão vazia, né, para que ele tenha ali um sentido, uma aplicabilidade prática para você, vou te dar um exercício para que você comece a entender no que você tem que tentar de novo. Porque você já talvez tenha entendido que você já tentou várias coisas, não conseguiu manter. Você tentou fazer dieta, não conseguiu sustentar. Você fez uso de medicamento, emagreceu, engordou. Tipo, tem alguma coisa errada. E não é com o método, é isso que eu quero que fique claro para você. Não é que a dieta XYZ não funciona, ela funciona. Só que você precisa manter. E antes de eu te passar o exercício aqui, eu preciso deixar muito claro que emagrecimento é uma jornada de longo prazo. Eu não estou dizendo que você tem que demorar para emagrecer. Vai depender muito do seu processo, mas algumas pessoas conseguem emagrecer relativamente rápido, tá? Dentro da faculdade de nutrição a gente conversa, né? Tem um consenso de que emagrecer aí até
1 quilo por semana tá super saudável. Super saudável. A gente faz aí um déficit calórico de 500 a 1000 calorias por dia. Então, pensa só, uma pessoa que está consumindo aí 4.000 calorias, porque isso é possível, né? Você pega aí pessoas que tomam 3 litros de coca por dia. Sem, né? Coca com açúcar, né? Ou que come 3, 4 barras de chocolate todo dia. Ou enfim, que janta pizza e lasanha congelada todo dia. Essa pessoa facilmente ultrapassa 4.000 calorias. Aí ela do nada começa a fazer uma dieta de 1.500 calorias. Tipo assim, o corpo ele vai tomar um susto, ele vai emagrecer até que rápido no começo, mas ele vai estagnar, vai entrar no platô, porque o seu metabolismo vai se acostumar. Então, o que a gente faz de maneira saudável? A gente reduz aí de 500 a 1.000 calorias. Então, se a pessoa está consumindo 4.000, ela vai consumir 3.000, o que ainda é muito, mas que para ela já vai produzir um efeito. E depois você vai reajustando, até você colocar ela numa dieta aí normocalórica, saudável, que ela consiga sustentar. Porque esse é o ponto principal de qualquer processo de emagrecimento. Você precisa ser capaz de sustentar isso para o resto da sua vida. Então, vamos supor que você comece a fazer uma low carb, porque você viu por aí que low carb emagrece muito rápido, e realmente a low carb ela tem resultados muito bons, tá? Quando ela é feita corretamente. A pergunta que você tem que se fazer é: eu vou comer low carb para sempre? Você se imagina fazendo isso? Porque assim, para algumas pessoas vai ser super maravilhoso, a pessoa vai conseguir manter. Ah, eu me sinto maravilhosa, me sinto incrível com a low carb. Eu super me adaptei a ela. Tá tudo bem. Só que se você tá pensando com a mentalidade de dieta, com a mentalidade que fez com que você tentasse várias vezes a mesma coisa, você vai pensar: vou fazer low carb para emagrecer rápido o tanto de peso que eu preciso e depois eu sigo minha vida normalmente. Só que eu nem preciso dizer que não é assim que funciona. Talvez você já tenha percebido. Então, é muito, muito, muito importante que você seja capaz de manter o que você está fazendo. Sempre que você for entrar num processo de emagrecimento, entre sabendo que você terá que fazer isso que você está fazendo agora para emagrecer para o resto da sua vida. Porque não é só o peso que você perde, você precisa manter. Você vai ter que fazer uma manutenção do peso que você perdeu. Você vai ter que se acostumar a viver com um metabolismo diferente do que você está vivendo hoje. Então, isso precisa estar muito claro na sua cabeça antes de você querer entrar no processo qualquer que seja, tá? Por isso que eu sou muito adepta de você aprender a se alimentar de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira mais autonomia, sem ficar seguindo listinha do que pode e que não pode, né? Sabendo, entendendo como que os alimentos funcionam dentro do seu corpo. Por exemplo, como que o carboidrato é processado, como que a proteína é processada, como que um lipídio é processado. E sabendo manipular isso ao seu favor, para que você consiga comer as coisas que você gosta também. Para que você não se limite. Porque, por exemplo, você está fazendo uma cetogênica e, sei lá, você vai viajar. Cara, eu queria saber quem que faz cetogênica, como é que é quando eu viajo. Porque, assim, só se você tiver que levar marmita para todo lugar que você vai, porque não tem comida. Assim, é difícil você achar comida para esse tipo de alimentação. Será que você está disposta a passar por isso? Será que você realmente está disposta a... Ok, se eu for viajar para algum lugar, eu não vou comer a comida do local? Porque isso é uma coisa que eu penso, sabia? Que nem ano passado eu fui viajar para o Chile com a minha irmã. Nossa, a gente ficou 4 dias lá, assim, a gente comeu de um tudo, sabe? A gente não comeu mal, assim, de tranqueira errada, mas eu comi doce, tomei vinho, tipo assim, aproveitei a viagem. Soube o que eu tava fazendo,
soube conter os danos. Quando eu voltei, normalizou a minha alimentação. Eu não continuei, tipo assim, já que eu chutei o balde mesmo, então vai com Deus, não vou continuar mais a dieta, né? Não vou continuar mais a minha alimentação normal, e é isso. Não, porque eu sabia que aquilo era normal. Tipo assim, tudo bem comer um doce se eu souber o que eu tô fazendo. Não vai arruinar tudo. Isso precisa estar muito claro para você. Tipo, poxa, o que eu tô fazendo não é uma estratégiazinha, não é um hackzinho. É algo sério. É algo que eu vou levar para sempre. Você precisa aprender a viver com a comida a seu dispor por aí. Porque senão você vai viver numa relação tóxica para sempre, né? Imagina como se fosse, sei lá, um ex. Imagina que você mora na mesma cidade que seu ex, assim, e você vive esbarrando com ele na rua. Ou você se acostuma com o seu ex e você resolve isso, e você vive em paz, ou você vai ter que viver se escondendo dele, ou tratando com ele, ou sei lá, entende? Você não vai ter liberdade. Isso é uma coisa que eu valorizo aqui. E, enfim, né? Dei uma devagada aqui, mas isso precisa estar muito, muito claro para você. De que o que você for fazer, você vai ter que fazer para sempre. E isso precisa ser algo que faça sentido, que você seja capaz de dar continuidade. Mas, enfim, quando você for, então, comer da próxima vez, né? Agora a parte prática que eu prometi para vocês. Quando você for comer da próxima vez, olha para o seu prato e pensa. Por que eu escolhi cada coisinha dessa? Por que eu botei arroz nessa quantidade? Por que eu botei carne nessa quantidade? Ou então, por que eu escolhi uma pizza? Por que eu... Zeus, Dora! Por que eu tô comendo um doce? Por que eu tô tomando um refrigerante? Por que eu tô... Sabe assim? Começa a pensar no porquê que você escolheu. E você vai começar a entender como é que a sua cabeça funciona a respeito de alimentação. Mesmo que você coma saudável, eu quero que você faça esse exercício. Porque às vezes você está comendo um alimento cheio de crença sobre ele. Cheio de coisa na sua cabeça. Você está comendo aquele alimento cheio de crença. Cheio de, ai meu Deus, não pode. Sabe? E quando você perceber isso, você vai saber no que você realmente precisa investir mais uma tentativa. Você vai entender por que as outras coisas não deram certo até então. Você vai perceber como é que a sua cabeça está funcionando para alimentação. Como que você vê a comida. Como que você encara isso. Entende? Você vai evidenciar para você mesma o que você precisa mudar. E aí você não vai estar tentando a mesma coisa, você vai de fato estar tentando outra coisa diferente. Você vai de fato estar agindo em outra parte. Você não vai estar agindo tentando mudar o prato, mas você vai estar agindo em quem está escolhendo aquele prato. Você vai mudar a forma como você decide. E quando você mudar a forma como você decide, você vai conseguir fazer com que a alimentação tome outro peso para você. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal, que talvez a alimentação tenha um peso muito grande na sua vida. Talvez você coloque peso demais em cima disso, um peso desnecessário, que isso toma uma conotação grandiosa, que às vezes não precisa ter, que está te prendendo. O que você realmente precisa fazer, então, a partir de agora? Primeiro, para de falar que você tentou de tudo. Porque é só essa comunicação para você mesma já te desanima, já te coloca num estado muito negativo, já te coloca numa sensação, num estado de impotência, num estado de, poxa, nada funciona para mim. E isso
além de ser uma mentira, isso não vai te ajudar. Você talvez só não tenha sabido até o momento que o que você tem feito até então era uma ação na ponta errada e que agora você sabe onde que você tem que colocar a sua atenção, no lugar certo, na ponta certa, né? Porque a ordem aqui importa. E uma coisa, depois de um tempo, né? Uma coisa vai retroalimentando a outra. Para que você muda a forma como você decide diferente o que você vai comer. E isso vai reforçando para você a sua forma de decidir. Então, o externo muda o interno e o interno muda o externo. É assim que você vai conseguir implementar um estilo de vida, uma forma de se alimentar, que cumpra o requisito que eu falei para vocês aqui um pouco antes, de que tem que ser algo pro resto da vida. E tem alguns estudos que mostram, né? Estudos que estudaram pessoas em processo de emagrecimento que foram bem-sucedidos, né? Pessoas que emagreceram e se mantiveram assim. E entrevistaram, né? Estudaram essas pessoas para entender o que elas fizeram. E o principal fator que foi comum a todos, que garantiu e sustentou o processo dessas pessoas, foi que elas tiveram que construir uma nova identidade. Então, não interessa, no fim das contas, qual que é a dieta que você segue. Não interessa. O que interessa é que você tem que fazer déficit calórico, né? Você tem que fazer sem consumir menos e gastar mais. Agora, como você vai preencher essas lacunas, se é com muito carboidrato, pouco carboidrato, muita proteína? Acho que só a proteína que você tem que manter ela boa, né? Para preservar também massa muscular e outros fatores. É principalmente carboidrato e gordura que as pessoas mais falam por aí, né? Se você vai comer comida vegana ou com carne, não interessa. O que interessa para o seu corpo é você ter déficit calórico. Então, não é exatamente a dieta necessariamente que vai garantir o seu processo de emagrecimento. É o déficit calórico que você está fazendo. E aí, cada padrão alimentar vai ter uma forma de agir no seu corpo, no seu metabolismo, tá? Mas não é isso que realmente garante que você vai emagrecer e se manter assim. Mas é a construção de uma nova identidade. E para isso, eu tenho certeza que se você está aqui nesse vídeo, talvez você nunca tenha ouvido falar e talvez você nunca tenha tentado mudar a si própria. Talvez você esteja querendo ser emagrecida ao invés de emagrecer. Ser emagrecida é tentar de fora para dentro. Você emagrecer de fato é você fazer de dentro para fora. É você fazer isso mudando quem você é, de fato. Ó a folga do cachorro, gente. Pobre a gente, né, que não tem banheira assim em casa, e ele tem, ó. Ai, Zeus. Ó, bebendo água de poça. Viu, bonito? Viu, bonito? Levantou, quer ver? Ah! Eu sou lindo! Ele é muito sujo, gente. Ele é muito sujo. Olha lá, quer ver? Bebendo tudo água de poça. Fio! Foi embora. Geralmente ele se esfrega na água da poça. Mas enfim. Toda a ideia desse canal aqui gira em torno de você se tornar uma outra mulher. Uma nova mulher, num novo corpo. E para isso você vai ter que tentar de novo. Aí sim você vai estar tentando de tudo, ao invés de você simplesmente tentar mais uma vez a mesma coisa. E essa mudança de identidade, eu acredito fortemente, e eu pude observar isso em mim, em outras mulheres com quem eu já trabalhei, que ela se dá em 3 pontos: motivação, autoimagem e comportamentos. A motivação, ela te impulsiona e te direciona. A autoimagem é a forma como você se vê, como você pensa e sente sobre si. É o que vai sustentar o seu processo.
E os comportamentos aí sim que entra a dieta, entra o que você vai fazer na prática, que é a energia que vai manter motivação e autoimagem rodando. Imagina como se fosse uma bicicleta, em que motivação é um pedal, autoimagem é outro pedal, e o comportamento é a energia que você põe pro pedal, para a bicicleta andar. E se você trabalhar nesses 3 pontos, você tiver uma motivação alinhada, você tiver sua autoimagem bem calibrada e você tiver um bom plano, né? Você saber exatamente o que você tem que fazer. Eu diria que é impossível você não mudar a sua identidade, você não mudar a forma como você decide. E aí você não vai precisar mais de tentativas. Você vai estar fazendo o processo que é robusto, que é, não vou dizer complexo, mas que ele abarca todas as pontas que hoje estão descobertas. Vai fazer com que você se controle com a comida, que você não desconte as emoções na comida. Vai fazer com que você se livre do efeito sanfona, porque você não vai mais ficar vivendo nesse vai e vem de peso. Você não vai ficar vivendo de dieta em dieta. Você vai ficar vivendo de engorda, emagrece, compra roupa, troca roupa, compra roupa de novo. Você vai ficar vivendo escrava do meu Deus, as pessoas vão me ver vendo que eu engordei. O que vai ser de mim? Você também não vai mais viver ansiosa, descontando as emoções da comida. Você vai realmente tomar posse da sua casa, que é o seu corpo. Você vai passar a viver um lar em que você se identifica, em que você sente que você realmente é aquela pessoa. E isso vai acontecer de um jeito natural, porque você calibrou seu sistema nervoso para isso, você se alimentou corretamente para isso, você treinou corretamente para isso, você está seguindo o seu plano. Você se tornou realmente uma outra mulher. Então, é inevitável, uma consequência inevitável, que você tenha o corpo e a saúde que você deseja. E a gente pode fazer isso juntas, no Naturalmente Magra, que é o meu acompanhamento para regulação emocional, voltado para emagrecimento. A gente vai alinhar esses 3 pontos do MAC. Eu vou conduzir você nesse processo de calibrar, de se tornar uma nova mulher. De você saber o que você tem que fazer de fato, saber como se alimentar do jeito certo, saber o que você vai fazer de treino, como que você vai se ajustar para a sua meta. E assim você vai criando, então, uma nova identidade. Uma nova identidade que vai se desenvolvendo com o tempo, que vai se aprimorando com o tempo e que vai te libertar realmente do descontrole com a comida, da ansiedade, da frustração, da culpa. E o que eu mais prezo para as minhas clientes é autonomia e liberdade para elas. Eu não quero que você fique presa a mim, que fique dependente de mim, mas que você aprenda a caminhar com as próprias pernas. E durante 3 meses a gente vai caminhar juntas. Mas depois você pode ter certeza que você vai saber o que fazer. Você vai saber o caminho e você não vai mais precisar tentar várias e várias coisas. Então, se faz sentido para você conhecer mais Naturalmente Magra, se faz sentido para você, se você está disposta realmente a investir seu tempo, energia, a se dedicar a esse processo, se você realmente quer resolver isso de uma vez por todas, clica aqui no link da bio. Aqui na descrição vai ter um link, que é o primeiro link da descrição. Vai estar escrito Conheça Naturalmente Magra. Você vai clicar nesse link. E lá nessa página você vai assistir um videozinho de 5 minutos, é um videozinho super curto, tá? Que vai explicar melhor como é que funciona o método, você vai ter mais informações lá. E nessa página você vai ter um botão. Esse botão vai levar pro meu WhatsApp, tá? Onde a gente vai conversar. Eu vou entender seu caso, tá? É uma conversa realmente. E eu vou analisar, vou te ajudar ali com os primeiros passos. E se fizer sentido pra você, se o Naturalmente Magra realmente te ajudar, porque eu preciso saber também se o acompanhamento serve pra aquela pessoa, sabe? Então eu gosto de conversar antes. Se fizer sentido, a gente começa o seu acompanhamento, tá? Era essa a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo. Se você gostou, se te ajudou, se te deu algum insight, comenta aqui. Deixa o seu like também. Compartilha com mais pessoas que
que possam se beneficiar dessa mensagem. E vamos parar de ficar tentando um monte de coisa aleatória. Você já sabe agora o que você tem que fazer. Beijo e até o próximo vídeo.